Fala, aluno! Tudo bem com você? Vamos para mais uma aula aí dessa trilha de geografia econômica. Agora a gente vai começar a falar dos setores da economia, começando pelo setor primário, obviamente, né? Vamos falar de cada um aí na sua ordem, não de importância, obviamente, mas do sentido de produtividade com relação à matéria-prima, que é o conceito básico para se separar os setores, digamos assim, tá? Bom, setor primário, esse setor é o setor que faz a retirada da matéria-prima. Então é o básico do básico. É o cara que vai lá na natureza e colhe aquela matéria-prima que depois vai ser transformada no secundário e comercializada no terciário. Vamos chegar lá, ok? Bom, no setor primário, nós temos aqui algumas atividades econômicas fundamentais, certo? Primeira delas, a agricultura. A agricultura que nada mais é do que o plantio, do que o cultivo de vegetais. Seja ele qual for, seja qual for o vegetal. Se você tem lá um plantio, você planta, você colhe e você comercializa esse plantio, você está fazendo uma agricultura. Então, e aí em outras aulas a gente vai começar a ver os níveis de agricultura, os tipos familiares né, agroexportador e tudo mais. Mas agora, nesse momento, vamos ver a base, o que é o setor primário, né? Então, a agricultura é aquela parte onde eu vou plantar, cultivar, colher, beleza? Quando eu estou falando de pecuária, aí eu estou falando da criação de animais, seja também ele qual for, ok? Animais terrestres. Por quê? A pesca, eu vou falar um pouquinho sobre ela na parte de extrativismo, tá? Aqui na pecuária, vocês fiquem atentos a questões de animais terrestres. Vou falar de maricultura, mas espera só um pouquinho, tá? Bom, a pecuária, ela está muito ligada, principalmente ao Brasil, à criação de gado, né? A criação do gado não só bovino, porque, aluno, gado não é só boi e vaca. Gado é todo o animal de quatro patas ruminante. Então, quem cria gado, por exemplo, não necessariamente vai ser uma criação de boi e vaca. No geral, a gente trabalha como sinônimos, tá? Mas não é uma regra e não é conceitual falar que gado é só boi e vaca, beleza? E o extrativismo, que é ir na natureza e retirar dela o animal, o mineral ou o vegetal. Então olha que curioso, né? Porque se eu estou fazendo um cultivo, um plantio, uma criação ali de um animal, eu não estou fazendo também um extrativismo animal ou mineral não, né? Ou vegetal? Não, é diferente. O extrativismo animal, por exemplo, é a caça, é a pesca, é você ir na natureza e retirar da natureza aquele produto, aquela matéria-prima, certo? Na questão do vegetal é a mesma coisa. Eu vou lá e retiro a madeira, eu retiro um fruto, eu retiro uma erva daquela natureza para poder aí comercializar ela. Então, agricultura e pecuária é diferente de extrativismo, certo? E o mineral, claro, é pegar ali recursos minerais da natureza, os metais, entre outros recursos minerais, ok? Eu posso falar também, quando eu quero falar do espaço rural como um todo, já devem ter visto isso em vários textos e tudo mais, juntar as duas palavras. Quando eu pego um texto para ler ou uma questão e está escrito espaço agropecuário, eu estou colocando as duas coisas na conta, beleza? Se eu falo agricultura, é só plantio e cultivo de vegetal. Se eu falo pecuária, é só animal. Mas eu posso juntar os dois sim e falar espaço agropecuário, eu estou falando dos dois ao mesmo tempo, certo? E aí tem algumas palavrinhas específicas, por exemplo essa aqui, ó, silvicultura, criação de madeira. É quando a gente tem aquelas florestas de reflorestamento, que eu vou, extraio e replanto aquela árvore. Ela fica um pouquinho fora da agricultura e do extrativismo porque você faz as duas coisas. Você cultiva, você planta, mas também você extrai da natureza aquela madeira. Então, silvicultura, maricultura, que é a questão de ter aquelas fazendas, né, de ostra, camarão, entre outros animais ali marítimos, também a gente fala um pouquinho de maneira separada. Ele não se encaixa nem muito na pecuária, nem muito no extrativismo não, tá? Eles são trabalhados um pouquinho aí com um braço fora desses conceitos, beleza? Bom, e o Brasil, dentro dessa questão do setor primário, é fundamental. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Protagonismo mundial. Se tem uma coisa que o Brasil é protagonista, é no setor primário, aluno.
Porque o Brasil está entre os maiores produtores, tanto de extrativismo, quanto de agricultura, quanto de pecuária, liderando vários produtos como ferro, café, cana, banana, entre outros produtos do setor primário da economia, que o Brasil é o maior exportador. O Brasil é o país que mais alimenta no mundo, com relação a não serem brasileiros. Olha só, o que eu quero dizer com isso? É o país que mais manda comida para fora do seu território, ok? O Brasil é um país protagonista. Mas por que o Brasil então não tem um monte de dinheiro? Por que isso não gera muita riqueza? Gera, tá? Gera. Mas, claro, não gera tanto quanto porque o setor primário ele tem um baixo valor agregado. Exportar 1 tonelada de ferro vai custar muito mais barato do que eu importar 10 notebooks. Claro, eu estou só fazendo uma comparação aqui metafórica, não sei qual é o valor dos dois, tá? É só vocês entenderem, né? Tem até uma brincadeira que a gente fala em sala de aula, que é o seguinte: o Brasil exporta um navio de ferro para importar uma canoa de notebook. Essa é a comparação que a gente brinca em sala de aula. Por quê? Porque o ferro custa muito mais barato do que o notebook pronto. Ou o carro, ou o celular, enfim, tá? Então, por conta disso, por mais que o Brasil exporte muito, não dá tanto dinheiro assim quanto outros tipos de produtos, beleza? E com relação à mão de obra, a mão de obra é baixa. Hoje em dia, o nosso espaço rural, claro que tem alguns pontos ainda que é bastante familiar e bastante humanizado a agricultura, mas de maneira geral, nossa agricultura já é bastante mecanizada. Então, é o setor que menos emprega pessoas no país. O setor primário, apesar de ele ser um dos mais importantes do país, ele é o que menos emprega, certo? Menos de 10% da população trabalha no setor primário por conta dessa mecanização. Beleza? Então, fiquem bem e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau!